Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, versículo 1 a seguir. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. E então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a que eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. E então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram-lhe: de paz é a tua vida? E ele disse: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, possa ter nós nos conscientes. Eu até gostaria de continuar esta leitura, mas eu preciso refletir em alguns pontos com a igreja nesse texto sagrado, trazer uma reflexão sobre aquilo que está acontecendo, registrado no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, e algumas aplicações sobre aquilo que o Senhor fez e o que acontece naquele momento na casa de Jessé. Deus tem a sua forma de escolher. E o versículo 7 que nós lemos aqui, ele diz: o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Já foi falado aqui nesta noite que a ceia do Senhor, ela não é um alimento para o estômago, mas é para o sentimento que está no nosso coração. Não é um alimento físico, mas é um alimento espiritual que demonstra aquilo que eu sinto e aquilo que é gerado dentro de mim. O que está acontecendo nessa passagem bíblica é que o Senhor Deus, ele rejeitou a Saul, rei de Israel, por causa da desobediência de Saul às suas ordens. Deus rejeitou, que agora ele está cobrando no profeta Samuel que vá à casa de Jessé o belemita, porque ali ele já tem preparado um rei. E o texto vai dizer, ele faz uma pergunta, ele, o Senhor, faz uma pergunta a Samuel: até quando tu terás dó de Saul, havendo eu já o rejeitado? O que o Senhor está dizendo a Samuel, ao profeta da época, é que ele, o Senhor, já tinha rejeitado aquele que estava em iminência, e que o profeta Samuel estava retardando a unção de um novo rei sobre a nação de Israel. Este rei tinha sido verdadeiramente escolhido pelo Senhor. Então ele faz essa indagação a Samuel e diz: até quando ele vai ter dó de Saul? Enche o teu vaso de azeite, e eu enviarei você à casa de Jessé, o belemita, ou seja, em Belém, para que lá você unja um rei a quem eu já escolhi. Aqui eu vejo algumas coisas interessantes, irmãos, porque a ordem do Senhor, nesse primeiro momento, é que o profeta encha o seu vaso
de azeite. Em algumas versões está: encha um chifre de azeite. O recipiente de azeite que era utilizado para a unção e consagração dos reis, dos profetas da época. A demonstração daquele azeite era do Espírito Santo sendo derramado sobre a vida de alguém. E nós vemos nos textos sagrados lá na frente, no versículo 13 deste mesmo capítulo, que depois de Samuel unge a Davi, derrama o azeite sobre a cabeça de Davi, ungido como rei de Israel. Então, o texto bíblico vai dizer que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, representando que aquela unção não é meramente simbólica, mas era uma graça e uma dádiva derramada sobre a vida de alguém. Há a advertência de Deus para Samuel, para que ele viesse encher o seu vaso de azeite. Demonstra para nós, olhando para o Novo Testamento, para as nossas vidas, lembrando que nós somos o vaso de barro nas mãos do oleiro. A responsabilidade de Deus está sempre cheios do azeite que é o Espírito de Deus. Porque uma coisa é nós termos o Espírito de Deus em nós, habitando em nós. É bem verdade que todo aquele que faz a sua decisão por Cristo em Jesus, aceitou a Cristo como seu Salvador, o Espírito Santo vem fazer morar em nós. Mas uma coisa é ter o Espírito, outra coisa é estar cheio do Espírito. O texto aqui não está dizendo que o vaso de azeite de Samuel, ele tinha um pouco, ele estava pela metade, ou se ele estava quase cheio. Mas a ordem de Deus para Samuel é que ele enchesse o vaso de azeite. Se esse azeite é a presença e o símbolo do Espírito de Deus, requer de nós entendermos que a ordem de Deus para a igreja é estarmos com o nosso vaso cheio do azeite. Nós precisamos estar cheios do Espírito de Deus. Nós precisamos estar prontos para fazer aquilo que é a ordem de Deus. Nesta passagem, a ordem era ir à casa de Jessé e ali consagrar, ungir um rei sobre Israel. E a pergunta que fica para nós é essa: nós estamos com o nosso vaso cheio? O nosso vaso está pela metade? Ou nós temos um pouquinho desse azeite? Como que está a nossa comunhão com Deus? Como que está o nosso relacionamento com Deus? Como que está a nossa entrega a Deus? Como está a nossa devoção a Deus? Como está o nosso sacrifício a Deus? É isso que faz o vaso estar cheio ou não? É aquilo que nós estamos oferecendo a Deus através das nossas vidas. É a nossa vida devocional ao Senhor. É o nosso tempo com Deus. Porque ultimamente nós temos nos preocupado com algumas coisas. E talvez não são as mesmas coisas que Deus tem se preocupado. Não que Deus tenha preocupação, mas a forma de falarmos. O interesse de Deus para nós e o nosso interesse para com Deus. Como que está sendo a nossa oração? Como que está sendo a nossa entrega no nosso momento com Deus? O que nos leva a buscar a Deus? As necessidades? O que nos leva a buscar a Deus? Os nossos interesses? O que nos leva a ter um momento com Deus? Nosso desejo de ter comunhão com Ele. Porque a vontade de Deus é que nós tenhamos comunhão com Ele. Mas o que faz nós nos aproximarmos de Deus? É o desejo de ter comunhão com Ele. É de estar com Ele. Como alimentar o desejo de estar com Deus? Se nesta terra eu não tenho desejo de estar na presença de Deus, qual é o fato importante de eu querer ir para o céu? Porque lá está a presença de Deus. Se eu não tenho desejo de buscar a Deus para uma comunhão de intimidade, porque talvez as nossas orações ela tem sido tudo em um vínculo, em um cunho espiritual, não material. Talvez as nossas orações ela tem muito mais uma referência material, de uma bênção, de um problema ser solucionado, de uma resolução de uma necessidade, do que de um momento de intimidade com Deus.
Talvez a nossa oração não é de intimidade, de querer buscar mais de Deus, aprender mais de Deus, saber da revelação de Deus para a minha vida, da comunhão com Deus. Vai tratar a solução dos problemas terrenos, ou da busca por algo terreno. Essa ordem aqui, para o profeta Samuel. Se nós olharmos para a vida do profeta Samuel, nós vamos ver alguém que está num patamar de espiritualidade muito maior do que muitos de nós. Profeta de Deus, juiz e sacerdote. Um ministério tríplice da vida. Um homem de integridade desde o seu chamado, ainda lá na casa de Eli, entregue por Ana, a sua mãe, para ser totalmente entregue às coisas de Deus, à vontade de Deus e à necessidade de Deus da ele. Essa é uma característica que nós observamos nesse texto, de ter a nossa vida pautada e cheia do Espírito de Deus. Outra coisa que eu analiso desse texto sagrado é que ele usa de uma estratégia. Deus se utiliza de uma estratégia para que ninguém saiba que ele está indo à casa de Jessé para consagrar no rei. Era muito arriscado para a vida do profeta ir à casa de alguém consagrar o rei, porque o rei que ele estava ali consagrado foi a linhagem real. Deus estava levantando uma nova pessoa. Se fosse por a linhagem que deveria receber a unção e a graça para ser rei de Israel, deveria ser Jonas, filho de Saul. Mas não, Deus está levantando agora um novo, é um recomeço, é uma restauração para Israel. Samuel, para ir à casa de Jessé, morreu um grande risco, porque se o rei soubesse, alguém ele questiona, Senhor, mas se ele souber, ele vai mandar me matar. E Deus se utiliza de uma estratégia, ele falou assim, pega uma novilha, prepara ela, e vai à casa de Jessé, e diz, se alguém te perguntar o que veio fazer, eu vim sacrificar o Senhor. Sacrifício era um rito comum da época de purificação. Então, ele poderia ir à casa e sacrificar ao Senhor. Mas o que eu acho interessante, que me chama muita atenção aqui, é que ele diz assim, enviarás e convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que há de fazer. E ungir-me-ás, e eu te disser, irmão, por que Deus é tão misterioso com algumas coisas? A gente quer saber tudo, e Deus não fala as coisas. Deus usa aqui um silêncio tremendo, que tem muita gente que fica preocupada, por que Deus não me mostra? Por que Deus não fala do que é? Por que Deus não mostra para mim? Por que Deus não inicia assim, é muito mais fácil? Quantas vezes o anjo ora, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, eu quero me agradar, eu quero andar pelo caminho que o Senhor me mostrar, me mostra o caminho, e Deus está calado. E a gente se dá, por que Deus não fala? Porque é o mistério de Deus, irmão, é inquestionável. Deus podia ter chamado Samuel, e falado, vai na casa de Jessé, lá tem um jovem com o nome Davi, ele vai estar no pasto, pastoreando as ovelhas. Manda chamar ele, unja ele como rei de Israel. É isso que eu quero. Mas ele diz, não vai, eu vou te enviar, e quando chegar lá, eu vou te dizer o que eu quero que você faça. Só quando chegar lá eu vou te dizer. E quando chegar lá eu vou te mostrar quem é. E essa não é a primeira vez na Bíblia que nós percebemos que Deus sempre envia para depois dizer o que vai acontecer. Quando ele chama Abraão, ele diz assim, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Pronto, a ordem foi essa, sai. O interessante, irmãos, nós devemos entender é que nós não precisamos saber o caminho que nós vamos andar. Nós temos que conhecer o Deus que nos mandou andar naquele caminho. A questão é conhecer a Deus, é por isso que precisa ter o vaso cheio de azeite. Porque quando eu estou com o meu vaso cheio de azeite, eu tenho sensibilidade, entender e confiar naquele que me enviou. Vai na terra que eu vou te mostrar. E pronto, isso basta. E outra feita, Deus chama o mesmo Abraão, fala assim, Abraão, me oferece teu filho como sacrifício. Pega teu filho e vai andar. Quando chegar perto da montanha que eu quero que você sacrifique, eu vou te mostrar qual é a montanha. Porque ele já não deu o endereço certinho para ele ir até lá. Jesus está nos barcos com os discípulos, ele desce o barco e fala assim, olha, agora vocês pegam o barco
vai para outra margem do mar, no mar da Galileia. Mas não falou que ia passar por tempestade, não falou que ia ter vendaval, não falou que ia andar sobre as águas para socorrer no meio da jornada. Por quê? Porque Deus não é obrigado a falar ou fazer da forma que eu quero, que você quer. Nós precisamos entender, compreender que a vontade de Deus é soberana e nós só precisamos confiar. Quando nós conhecemos o Deus que nos enviou, nós confiamos em andar por onde nós não conhecemos. Precisamos conhecer de Deus, porque quando nós conhecemos Deus, nós confiamos na jornada. Podemos não ver nada, podemos não compreender nada, podemos não entender nada, mas sabemos que foi o Deus verdadeiro que nos enviou e isso basta. Aleluia. Vai à casa de Jessé, o belemita, porque lá eu vou te mostrar o que tu deve fazer. Isso aqui vocês vão provar o nosso sentimento, o nosso pensamento, aquilo que nós avaliamos. Porque o texto vai dizendo aqui, e essa é a segunda característica que eu falei, que é o mistério de Deus. A primeira é ter o vaso cheio de azeite. A segunda é o mistério de Deus. Por que Deus faz assim? É o mistério de Deus. E tem coisa que Deus não vai revelar para nós, só no momento certo. E quando a gente chega lá, a gente vai entender, foi por isso então que ele não falou antes. Então, se Deus falar para nós tudo aquilo que nós vamos passar para chegar onde Ele quer, a gente para no meio da estrada. Ele falou assim: eu vou levar o povo para a terra de Canaã. Pronto, caminho pelo deserto, vai indo, vai indo. Eu vou cuidando no meio da jornada. O sol está muito quente, o calor é muito grande, eu coloco uma nuvem para servir de sombra. Mas o frio é muito intenso, eu ponho uma coluna de fogo para aquecer. Vai caminhando. Vai caminhando, vai porque eu estou te guardando, aleluia. Samuel chega à casa de Jessé, é recebido por Jessé, e o capítulo, versículo número 6 que nós lemos, diz: sucedeu que entrando eles, viu Eliabe, e disse: certamente está perante o Senhor, o seu ungido. Quando Samuel, nome de Deus, irmão, um homem com ministério tríplice na Bíblia, eu falei agora há pouco. Um homem espiritual, um homem preparado, um homem experiente. Ele olha para Eliabe e fala: com certeza esse aqui é o rei de Israel. Aqui eu quero abrir um parênteses e te dar um alerta. Samuel era profeta? Samuel era profeta? Sim, profeta. Samuel acertou? Opa! Samuel errou. E tem muita gente que questiona, porque Deus usou fulano, Beltrano para falar comigo e não aconteceu do jeito que... Cuidado. O profeta aqui errou. Ele foi levado por aquilo que ele estava vendo. Porque o olhar humano, a escolha de Saul foi pela visão humana. Quando nós vemos o capítulo 9, em que Saul foi separado para ser rei, nós observamos isso, que o texto bíblico vai dizer que ele era um homem que despontava sobre os outros, dos ombros acima. Se olhava a multidão, você via Saul, ele era mais alto, ele era mais forte, ele tinha presença, ele tinha aparência, porque na verdade, para ser escolhido rei, deveria ser alguém que tinha uma postura, que tinha uma aparência, que tinha força, que fosse alguém que pudesse conduzir. Quando ele olha para Eliabe, ele fala assim: certamente esse aqui é o homem que Deus mandou vir consagrar. E ele vai pegar o vaso de azeite para ungir. Quando ele vai ungir, Deus fala: opa, peraí, não é esse não. Samuel, não é esse o homem. Tu está olhando como o homem vê. O homem vê a aparência. Mas eu esquadrinho, eu vejo o coração. Eu sei o que está passando no intento, no sentimento. Eu vejo o coração, a intenção, Samuel. Não é esse. Não se iluda com a altura, com a estatura, que o versículo 7 está dizendo. Não atente para a aparência, nem para a altura, nem para a estatura,
por isso que tem muita gente que erra nas suas escolhas. Porque uma coisa, irmão, é você olhar para alguém e falar, mas fulano, isso aqui não era para fulano, isso aqui era para Beltrano. Quem tem as qualificações é Beltrano. Ele é mais forte, ele é mais influente, ele é mais inteligente, ele é mais preparado. Isso aqui eu estou falando em todos os aspectos, irmão. Aí Deus vem e olha o coração. Eu quero saber o que está no coração. O homem erra porque ele faz a sua análise por aquilo que ele vê. Glória a Deus. E Deus faz por aquilo que o homem sente. É por isso que nós muitas vezes erramos quando nós julgamos alguém. Porque a gente tem o costume de julgar pela aparência. Olha para um e fala, esse aí não vai pregar nada. Aí abre a boca, você vê a graça de Deus, você vê os... Meu Deus! Você vê o outro, você acha que não sabe de nada. Aí pega um instrumento e faz algo extraordinário. Aleluia. Porque nós olhamos com o nosso olhar humano. E o nosso olhar, ele é falho. E muitas vezes nós nos achamos perfeitos demais para analisar. Samuel falou assim, não é esse não, Jessé. Chama o outro. Aí vem Abinadab. E então fez Jessé passar Abinadab, passar diante de Samuel, qual disse, nem é este escolhido do Senhor. Passou, ele olhou, tem todas as qualificações de rei. Mas o Senhor está dizendo que não é esse não. Tem mais um? Tem. Pois traga. Traz Samar. Certamente é esse. Passou o primeiro, não era. Passou o segundo, não era. Agora é o terceiro. Tem todas as qualidades. Bom dia. Samuel, não é esse ainda. Jessé, tem mais alguém? Porque o Senhor está dizendo que não é nenhum desses três. Tem. E o texto vai dizer que Jessé fez passando de seus 7 filhos. E não foi nenhum deles. E Samuel falou, tem mais alguém? Deixa eu ver se tem. Tem um. Mas aquele lá não vai ser não. Aleluia. Aquele lá, ele está lá no pasto, cuidando das ovelhas. Se não foi esses aqui, aquele lá. Aí Samuel diz assim, eu não vou me assentar à mesa. Nós não vamos nos assentar à mesa enquanto ele não chegar. Expectativa nenhuma. Aí alguém vai lá chamar Samuel. Ou melhor, Samuel mandou chamar, Jessé mandou alguém chamar Davi. Davi estava no quarto, cuidando das ovelhas, tocando a sua harpa, adorando ao Senhor, cuidando, zelando, protegendo. A hora mata um leão, outra hora mata o urso, mas protegendo as ovelhas, cuidando, tirando o carrapicho de uma, olhando a outra, curando as feridas de outra. Ele está lá fazendo um trabalho que os outros não iriam fazer. Ele está lá como que excluído. Ele está lá como abandonado. Deixa ele lá, ele é diferente. É o mais novo. Sempre na ideia e na tradição bíblica, o primogênito tinha todos os direitos. Até o direito de porção dobrada da herança. O mais novo estava lá, mas ele estava fazendo aquilo que agrada a Deus. Ele estava fazendo aquilo que preenche a vontade de Deus. Irmãos, eu acho interessante que a Bíblia, Colossenses, se não estiver enganado, capítulo 3, a Bíblia vai dizer que quando nós reunimos, um tem salmos, outro tem cânticos espirituais, outro tem palavra. Cada um tem uma coisa para oferecer a Deus. Mas eu não sei cantar, pastor. Então agora, levanta a mão. Adora a Deus com a tua voz. Mas eu não canto. Adora a Deus com a tua palavra. Mas eu não prego. Adora a Deus com o teu olhar. Adora a Deus com as tuas lágrimas. Adora a Deus do jeito que você pode. Deus não nos chamou para uma unicidade em todos têm que fazer a mesma coisa. Deus nos chamou para
unidade, cada um oferece aquilo que tem. Se não tem louvor, não tem. Se não tem palavra, não entrega. Se não tem adoração, adora de joelho, ora, chora, levanta a mão, glorifica, dá aleluia. Talvez você adora com o teu silêncio, talvez tu adora gritando, talvez tu adora chorando, talvez tu adora pregando, talvez tu adora cantando. Não importa o que o Senhor está dizendo, eu quero aquilo que está na essência do teu coração, que é a verdadeira adoração. Não existe alguém dizer, eu sou crente de banco, sentei aqui e pronto, isso basta. Não, nós somos adoradores e o Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Mas ninguém me vê, eu estou lá no meu canto, ninguém me observa, ninguém me chama. Davi estava lá, o mais menosprezado dos filhos, estava lá com o sentimento talvez de abandono, mas o Senhor estava vendo, o Senhor estava olhando, o Senhor estava contemplando, o Senhor estava recebendo a adoração, o louvor, o momento de intimidade. Aleluia! Quando nós vamos para os salmos, nós vemos aqui diversas formas que temos para adorar. O que não justifica é não adorar. Aleluia. 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 A nossa vida precisa ser uma verdadeira adoração. É interessante que não é adoração falsa, porque Deus não recebe. Não adianta estar, não adianta falar, não adianta levantar, mas Deus está olhando para o nosso coração. O que este irmão, o que esta irmã, o que este jovem, o que esta criança está entregando. Deus não está se importando com esta roupa que nós estamos dizendo, se eu estou de terra ou gravata. Deus não está preocupado. Deus quer saber o que está aqui dentro. É o que eu estou entregando na minha adoração verdadeira. Não adianta alguém dizer, mas Deus me usa, eu sou usado por Deus. Falei, postei esses dias, nem todos aqueles que são usados por Deus são aprovados por Deus. Mateus capítulo 7, verso 21 e 22, vai dizer que naquele grande dia alguns vão chegar diante do Senhor, e o Senhor vai dizer, apartai-vos de vós, que praticais iniquidade. E alguém vai dizer, nós profetizamos em teu nome, nós pregamos em teu nome, nós fizemos milagre em teu nome, então apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Deus está olhando para o nosso coração. Ele quer saber o que está guardado no nosso coração. Ele quer saber a veracidade daquilo que nós oferecemos a Ele. Não adianta chorar se as lágrimas não vêm verdadeiramente de uma graça que está em nós. Não adianta saltar se verdadeiramente nós não estamos adorando o que deve ser adorado. Não adianta pregar se o meu coração está distante de Deus. Não adianta cantar, pode mover a multidão, mas o meu coração precisa estar entregue ao Senhor, ao Senhor, ao Senhor, ao Senhor. A minha adoração precisa ser completa. Samuel não vê, tu não me vê. Eu não estou olhando a aparência, eu não estou olhando o que faz, eu estou olhando o que é, e a essência que Deus é. Aqui nós somos a nossa essência. É o que nós estamos verdadeiramente sendo na presença de Deus. Talvez nós não conseguimos ser perfeitos, mas Deus conhece o nosso coração. Às vezes nós temos falhas, mas Deus conhece o nosso coração. Às vezes nós não temos força, mas Deus conhece o nosso coração. Às vezes nós não agimos da forma como gostaríamos, mas Deus conhece o nosso coração. Deus está olhando para o nosso coração, para o interior. Faz graça neste lugar. Oh, Deus ainda sondando corações aqui nesta noite. Deus não quer ver a tua aparência, Deus quer ver a tua essência, o teu ser aqui, tu é na presença dele. Não é
mais da intimidade com Ele, é a intenção do coração que Deus está olhando. Isso serve para Deus. Até na nossa oferta, no nosso culto, é isso que Deus está olhando. Vocês acham que quando Jesus foi no templo, e no momento da oferta, a Bíblia vai dizer que ele sentou do lado do gasofilácio, onde vinham depositar as ofertas, e cada um colocava aquilo que tinha, e a viúva trouxe só as 2 moedinhas que ela tinha, e depositou no gasofilácio. Ele perguntou aos discípulos: quem foi que deu mais? Quem foi que entregou mais? Foi quem deu os cheques? Até não tinha cheque, pessoal. Foi quem passou o cartão de crédito? Foi quem colocou os envelopes cheios? Ou foi quem deu tudo o que tinha? Porque no reino o que vale não é a quantidade, mas é a verdade da entrega que eu tenho. E ele disse assim: todos os outros entregaram daquilo que sobrava, e essa mulher trouxe daquilo tudo o que ela tinha. Aleluia. É esse tudo que Deus quer de nós. É essa entrega que Deus quer de nós. É o tudo. Lembra da mulher quando trouxe o vaso de azeite e quebrou sobre Cristo, ungindo ele? E alguém disse assim: nossa, mas esse perfume tão caro poderia ser vendido e distribuído para os pobres. Jesus disse assim: os pobres vocês sempre vão ter para contigo. Esta mulher, ela fez algo que vai ser lembrado para sempre. Ela entregou todas as suas economias que estavam guardadas naquele vaso. Ela quer o vaso, derrama por inteiro, completo. Ali é o ciclo de uma adoração completa. É o que Deus está querendo de nós. Adoração completa. É na integridade. É o total. É sem reservas. Não, eu vou levar só um pouquinho, porque eu vou deixar um pouquinho. Jesus está falando: eu quero é tudo. Aleluia. Eu quero entrega total. Mandou chamar Davi chega. Então mandou buscar e trouxeram. E ele era ruivo, formoso de semblante e de boa aparência. Era um bonito, um jovem bonito. E disse o Senhor: levanta-te e unge, porque este o é. É este que eu mandei ungir. É o improvável que eu mandei ungir. É esse quem eu escolhi. É quem não dava nada por ele. É quem os outros olhavam com olhar de exclusão. É quem os outros olhavam e não valorizavam. É este que eu escolhi. Por causa da entrega total. Por causa da adoração verdadeira. E aí, quando ele recebe a unção de Samuel, a Bíblia vai dizer que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Aleluia. Agora ele não é mais apenas um jovem pastor de ovelhas. Agora ele é consagrado rei de Israel. Ainda não está no trono, ainda não está no governo. Existe todo um processo para chegar ao trono. Existe todo um experimento para tomar posse numa posição. Mas já está decretado por Deus. Quem é? Glória.